Deus, paz e graça, louvado seja o nosso Eterno, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Que Deus em Cristo possa nos abençoar poderosamente, não tão somente hoje, mas para todo sempre, enquanto estivermos aqui na face da terra. Porque sabemos se Ele nos salvar, a vitória já é garantida, né? Então que Ele nos abençoe aqui, enquanto estamos aqui nessa terra, e que possamos também dar ouvido à palavra dEle e andar no seu caminho, no seu preceito, e nos esforçarmos cada dia mais e mais para fazer aquilo que agrada ao Deus Criador dos céus e da terra. Estou passando um dia chamado hoje para trazer uma mensagem aqui que eu tenho certeza que servirá de edificação para mim e para a tua vida, e o nome do Senhor será glorificado. Eu peço a vocês encarecidamente, em nome de Jesus Cristo, que possa compartilhar o vídeo com pessoas, independentemente de ser evangélico ou não, de sua crença, para que essas pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus, absorvendo, guardando no coração, para que possa estar a cada dia a ser obediente e temente à palavra de Deus. Porque é o que precisamos hoje, né? É a ordenança do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para anunciarmos o Evangelho. O Evangelho tem que ser anunciado com sabedoria, como a Bíblia assim nos instrui, nos mostra. Aleluia, para a glória do Deus, Criador dos céus e da terra. Irmãos, serei breve, aleluia, mas irei explicar cada palavra qual vai ser lida aqui agora, para que você venha ter ciência da palavra de Deus, entendimento, buscar mais e mais, porque Deus é aquele que está apto sempre a nos socorrer, a nos ajudar, a nos orientar, e isso depende de cada um de nós. Amém? A palavra que eu vou deixar hoje se encontra no livro, aleluia seja Deus, de Gênesis, do capítulo 4, louvado seja o Senhor, e do verso 14, mas todo mundo conhece já essa história, todo mundo conhece esse fator verídico que aconteceu há muitos anos atrás, quando Deus formara o homem, criara, e também fez a mulher através da costela do homem, aleluia, e Deus assim deu algumas ordenanças para o homem, mas o homem não obedecendo, sofreu as consequências. Então, quando nós não demos credibilidade à palavra de Deus, quando nós não o escutamos, quando nós não o exercemos, então temos que estar já preparado para as consequências, porque a própria Bíblia vai relatar de que se queixa o homem, de que se queixa o ser humano, dos seus próprios pecados. Se Adão tivesse escutado a voz de Deus e não comesse do fruto, ele não sofreria as consequências, porque a partir do momento que Deus orientou que se tocasse naquele fruto iria conhecer a morte, né? Ele conheceu também não só a morte, como pôde ver uma perca no meio da família. Qual perca é esta? Que um irmão tirou a vida do outro e esse irmão saiu pelo mundo afora, aleluia, tentando se esconder. Então, houve consequências, e assim vai ser sempre nas nossas vidas. Então, antes de tomarmos alguma atitude, é necessário que viemos, nos acalmarmos, é necessário que viemos pensarmos para fazer a coisa correta. Se não tem naquele momento a maneira de você fazer algo correto, busca de Deus, pede a Ele sabedoria, entendimento, pede a Ele paciência, pede a Ele graça, que com certeza Ele vai dar. A Bíblia tem resposta para tudo. Quando Paulo tentou pedir algo para Deus, para que afastasse aquele espírito que vinha esbofetear ele, o mensageiro de Satanás,
Olha o que Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta. Então, ele dá graça para cada um de nós. Ele nos conforta, ele nos alegra, ele faz com que a gente venha ter a certeza e a convicção da vitória. Então, isso depende, não é só de Deus, depende de você. Porque Deus trabalha um coração aquebrantado, um coração que realmente quer algo diferente na sua vida. E sabemos que nós, como ser humano, não queremos o pior para nossas vidas, queremos o melhor. Então escute hoje esta palavra para que ela possa te estar orientando não tão somente a você, mas a mim, aos meus familiares, aos seus familiares e todos quanto vão ouvir essa mensagem. Observe bem aqui, que vai dizer assim, no verso 14: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Observe bem, irmãos, aqui nessa palavra, que quando Caim, ele estava sendo lavrador, e Abel, ele sendo, louvado seja Deus, apacentador de ovelhas, um pastor. Então, houve um dia em que os dois resolveram levar o sacrifício para Deus, uma oferta a Deus. Porém, o que Caim fez, eu não sei, que eu não estava lá presente, mas pelo que a Bíblia mostra, ele não fez com amor, ele não fez o melhor para Deus. E agora, Abel, seu irmão, vai e faz o melhor. Então, por Abel fazer o melhor, Deus recebe aquela oferenda, aquele sacrifício, e aí Deus não recebe o de Caim. E Caim, observando isso, seu semblante cai, se entristece, e Deus orienta ele, que se ele tivesse feito bem, o melhor, Deus teria aceitado. E Deus orienta ele sobre o pecado, que o pecado já está à porta. E uma pessoa que não tem controle, não pede domínio próprio sobre sua vida para com Deus, sofre consequências. Então isso acontece na vida de quem é evangélico e também de quem não é evangélico. Porque há muitos evangélicos que têm tomado algumas atitudes ao qual Deus não tem se agradado. Assim também, como existem pessoas no mundo que têm um bom comportamento até melhor que o evangélico. Porque o próprio Jesus, ele vai dizer assim, que os filhos das trevas são mais prudentes que o da luz. Olha para aí. Então, quando Jesus usou essa expressão, quer dizer que tem pessoas que se comportam melhor. Tem pessoas que não estão dentro do templo, que não estão andando com o pastor, não estão andando com o pregador, com ninguém, mas está se comportando melhor do que certo tipo de pessoas que estão todo dia dentro do templo. E o que o senhor quer dizer, pastor, com isso que não viemos a congregar? Não, tem que congregar, tem que buscar, tem que se lançar para a palavra de Deus. Isso eu sou a favor, porque o próprio Jesus também estava nas sinagogas, levando a palavra, ensinando. Então isso é bom, que a gente viemos a cada dia buscar a presença do nosso Eterno. É bom que viemos tanto dentro do templo, como na nossa casa, onde quer que se encontre essa pessoa. Se uma pessoa agora está no cárcere, ela tem uma ligação diretamente com Deus, não precisa de um sacerdote, como anteriormente, contar os seus pecados para ser perdoado. Agora nós pedimos perdão a Deus, e Deus automaticamente perdoa essa pessoa, porque Deus conhece o coração. Se essa pessoa está, aleluia, no hospital, da mesma maneira, onde quer que se encontre essa pessoa, se ela tomar uma atitude de dialogar com Deus, Deus com certeza vai o ajudar. Então vamos aqui, observe, que aqui quando essa inveja tomou conta da vida
de Caim, ele não pensou duas vezes para poder cometer o delito, para poder cometer o pecado. Ele foi e tirou a vida do próprio irmão. Ele tirou a vida do próprio irmão só por uma questão de Deus ter recebido a oferta do seu irmão e não ter aceitado a dele. Mas Deus nos explicou por que Deus não aceitou. Porque Deus é onisciente, ele conhece o nosso coração. Então, se ele reconhecesse o erro dele naquele momento, dissesse, não, eu errei, então vou corrigir o meu erro aqui, e não tirasse a vida do seu irmão, o que é que iria acontecer ali? Muitas coisas boas, mas porém, ele estava cego pela inveja. Ele estava achando que aquilo iria solucionar a questão, que na mente dele passou uma grande decepção. Mas, porém, quando ele toma essa atitude, ele não pensa nas consequências. Assim somos nós. Às vezes tomamos atitude que não pensamos nas consequências, nas coisas que podem vir sobre nossas vidas, nas coisas que podem acontecer em nossas vidas. Isso aqui é para todos, não é só para o evangélico, não é só para aquele que está no mundão, porque nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Não é só para aqueles que estão servindo a deuses estranhos, não é só para aquele que é afeminados, não, é para todos, todos estão incluídos, porque o reino de Deus, Deus não faz acepção de pessoas, ele está em busca de todos. Agora, porém, as pessoas têm que procurar se adaptar cada dia aos mandamentos de Deus. Então aqui ele não pensou, mas quando Deus chama a atenção dele, nós vamos ver na leitura do que ela está nos explicando, nos mostrando categoricamente que a primeira coisa que ele se preocupa para ir é com as consequências. Por que não pensou antes? Ele fala, ai de mim agora, que serei o quê? Andarilho, e todos irão me perseguir, vão querer me matar. Mas sabemos de uma coisa, meu irmão, que Deus, ele é misericordioso. Olha o que Deus fala, ninguém vai tocar em você. Olha para aí. Deus falou, ninguém vai tocar, aí daquele que perseguir você será castigado 7 vezes mais. Até o próprio Deus se colocou na posição, nem Deus tomou a atitude de fazer algo contra a vida de Caim, mas Deus o marcou. Agora observamos nessa leitura, como é que Deus usa essa expressão, que ninguém vai perseguir a Caim, aí daquele que persegue será castigado 7 vezes mais. A Bíblia não está mostrando de que Deus havia conversado com Adão, com a mãe de Caim, não, com Eva. Porém, aqui dá pelo entendimento, nós sabemos e deduzimos, ou senão Adão também deduziu que foi o filho que tirou a vida, porque aqui quem escreve essa carta, segundo historiadores, é Moisés. Então Deus está trazendo uma história falando. Então, com certeza, se ele usou essa expressão, estava falando com alguém. Então ninguém mais, ninguém pode perseguir. Aí daquele que perseguir a Caim, será castigado 7 vezes mais. E a Bíblia não vai mostrar que quando Caim, ele sai dali, que ele vai conversar com o pai dele, com a mãe dele, não. Mostra que ele saiu já para outras terras e conhece sua esposa e vai gerar filhos. Ali houve uma mudança, uma transformação também, porque a Bíblia não diz, mas criamos isso aqui, o nosso pensamento, porque o culto ele é racional, podemos raciocinar, de que o quê? De que ele mudou de vida, ele se arrependeu de algo que ele tinha feito, com certeza, porque Deus deu oportunidade. Agora, às vezes, eu e você temos cometido algum delito que tem desagradado a Deus, temos cometido também que tem desagradado a sociedade. Então, realmente, se for a depender da sociedade, se for a depender das pessoas ao nosso derredor, a gente seremos julgados, seremos punidos. Mas com Deus a história é outra. Eu não sei o que você praticou, não sei o que você cometeu, mas o Espírito Santo de Deus, ele te conhece, ele sabe. Não queira desistir. Como ele pensou em desistir, eu serei perseguido e todos vão me matar. O pensamento dele ali é que também ia haver uma vingança
e ele não ia participar mais de nada sobre a terra. Mas Deus permitiu a oportunidade a ele e disse: não, ninguém vai te perseguir. E ainda marcou ele. Então Deus, ele já tem marcado a cada um de nós. Deus, ele tem marcado você. E o inimigo, ele não pode tocar em você se Deus não permitir. Todos sabem que o inimigo não tem poder, não tem autoridade quando Deus guarda esta pessoa. Por quê? Porque a Bíblia vai trazer um relato do livro de Jó também, em que quando os filhos de Deus vão se encontrar com Deus, o inimigo vai. Então ele pede autoridade primeiro ao Deus, se pode tocar na vida de Jó. Ele não vai, não toca, sem antes pedir autoridade. Então é dessa maneira. Então tudo quanto Deus já escreveu, tudo quanto Deus já projetou para a tua vida, pode ter certeza que tudo vai se realizar. Querendo os inimigos, querendo os opositores ou não, não importa. O que importa é que Deus, ele já decretou a tua vitória. E eu quero dizer para você, onde quer que você se encontre, que seja no hospital, que seja dormindo embaixo de uma ponte, e vai ouvir essa mensagem através, aleluia, de pessoas que vão compartilhar nos celulares, que você possa absorver esta palavra e não se achar o pior ser da face da terra, porque o nosso Deus, ele veio para aqueles que estão enfermos. Ele enviou o teu Filho Jesus Cristo para os doentes e não para os sãos. Os sãos não precisam de médico. E eu sei que tem acontecido muitas coisas na face da terra, porque o próprio Jesus diz que é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito vai se esfriar, vai ser pessoas se mostrando falsos profetas, pessoas enganadoras, pessoas atrapalhadas. Mas tem uma coisa que eu quero te dizer neste dia chamado hoje: Jesus, ele nunca tem te rejeitado. Jesus nunca tem te abandonado. Agora, quando for tomar uma atitude, busca dele primeiro, para que depois você venha entender que se você cometer algo errado, ou eu cometer, vai vir a consequência. E quando vier a consequência, não tem com quem reclamar, com quem dizer nada. Por quê? Porque fui eu e foi você quem tomou essa atitude. Mas aqui, mesmo nós tomando a atitude errada, sabendo que Deus perdoa. Mas enquanto há vida, há esperança. E se cometer algo e não houver mais esperança, aí fica difícil. Porque o principal não é aqui na terra. Na terra, o que o homem tiver de desfrutar, ele vai desfrutar. Se for de ter uma vida próspera, vai ter. Se não for de ter, também não terá, porque é tudo para a glória de Deus. Mas o principal é um dia estar na glória. Esse é o principal na vida do ser humano. Então, cuidado com as suas atitudes, vamos ter cuidado com nossas atitudes, com os nossos comportamentos, o que estamos fazendo, para que depois nós não venhamos tentar recorrer a algo que não temos direito. Como observa aqui na palavra também, que quando Deus chama a atenção dele e pergunta sobre o irmão, ele diz: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Olha para aí a resposta que dá para Deus: a ignorância, porque estava movido pelo ódio, estava movido pela inveja, entende? Mas quando nós reconhecemos o erro, aí Deus aí agora estende as tuas mãos poderosas. Então eu quero dizer para você, tem pessoas às vezes que têm olhado para a sua vida, ali não tem jeito, ali não tem solução, ali não prospera, ali não cresce. Esquece essas palavras negativas, porque o último a dar sentença, a bater o martelo, é aquele que está na glória, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que está contigo, o Deus que está conosco, é esse. Ele que está conosco é mais forte e poderoso do que aquele que está no mundo.
Deus ele está contigo no dia chamado hoje. E ele está de braços abertos, independentemente de qualquer situação que você se encontre, independentemente da maneira que você esteja. Não importa se está no tráfico, não importa se está no mundo das drogas, não importa se está na prostituição, no alcoolismo, na criminalidade. Ele te olha de uma maneira diferencial. O homem não. O homem vai te julgar, vai te apontar, vai te condenar. Mas ele te olha de uma maneira diferente. Porque ele te ama, ele diz que não tem prazer na morte do pecador. Ele não se alegra. Mas antes que o pecador se arrependa e possa obter a vida eterna. E quando você se chegar para Deus, e você que é novo convertido, está na igreja, está buscando, está adorando, mas ainda não está naquele patamar que você pensa estar, não, agora estou bem, ainda estou com falhas, estou com fraqueza, não desanime, não retroceda, siga em frente, porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Um homem não muda outro, até porque o homem ele já é falho, ele já erra. Às vezes acontecem situações em que o homem quer consertar o povo, a nação, e eles todos são hipócritas e está fazendo até pior que a própria pessoa que está ali, na presença dele, tentando consertar. E quando acontece algo, quando é com sua família, seus familiares, ele quer passar a mão pela cabeça. Mas quando é com outra pessoa, ele não quer. Então não olhe para o homem. O homem vai ter falha. O ser humano vai ter erros. Olhe para aquele que te deu a vida, aquele que te enviou aqui sobre a face da terra para você fazer algo benéfico. Então faça, tome posse dessa palavra. Ainda não é o fim, nada acabou. Não te preocupa com as pessoas que te perseguem, com as calúnias. Mesmo você estando errado, você só reconhece o seu erro, conversa com Deus, porque você tem direito hoje de conversar diretamente com Ele. Olha para aí. Porque Deus, por Ele ser quem Ele é, poderoso, majestoso, e Ele criou Adão, Ele poderia nem dar atenção para Caim. Ele poderia deixar que Caim sofresse as consequências. Mas Ele teve um diálogo. E esse diálogo hoje, quando você ouvir essa mensagem, está chegando até a sua vida, para que você possa ter uma mudança. Para que você possa dizer, Deus, eis-me aqui, errei, cometi os delitos. Quando nós vamos tomarmos alguma atitude, temos que olhar primeiramente para a palavra de Deus. Pastor fulano se prostituiu, pastor fulano matou, roubou, fez, pintou, não tem nada a ver com Deus, não foi Deus que fez isso. Nós não estamos aqui para servir pastor, nenhuma liderança. Estamos aqui para servirmos a Deus. Porque se o pastor, alguma liderança, tivesse o poder, autoridade de nos salvar, eu tenho que ser claro com sua pessoa. Eu só iria salvar quem eu quisesse. Entende? E a salvação depende da pessoa. E Deus diz que Ele não quer nem sequer justo se perca. Ele não quer perder nenhuma ovelha. Ele não quer perder nenhuma alma. Ele falou que é melhor o mundo inteiro salvo, ganho. Não é isso? Do que uma alma perdida. Ele não quer perder. E assim também é o seu adversário, é o seu opositor. Porque para ele não há solução. O opositor que eu falo não é o irmão que é usado pelo inimigo, ou a irmã, ou a pessoa, não sei, que dá ouvido às vezes. Entendeu? Ah, pastor, o que é isso? Senão ele dá ouvido.
O inimigo foi até Jesus e falou com ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão e sacia a tua fome. Se tu és filho de Deus, está escrito: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos ele dará ordem para segurar em tuas mãos, você não tropeça com o teu pé em pedra. Mas Jesus não deu ouvido a ele. Ó, nem só de pão viverá o filho do homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus também usou a palavra. Entende? Então é você que tem que fazer o mesmo. Não dá ouvido à voz contrária. Segue em frente. Porque Deus ele chamou você com um objetivo. Se ele tem ministério na tua vida, vai prosperar o ministério. O chamado que Deus tiver na tua vida, ele vai prosperar. Ninguém pode impedir, a não ser você mesmo. Que retroceda, que volte atrás. Todos que seguiram no caminho com Deus, que não retrocedeu, cada um deles tiveram a vitória. Observe que Abraão, ele pôde receber de Deus não só a terra que mana leite e mel, mas como fala sobre o seio de Abraão, quando a pessoa morre, vai para lá. Entende? Noé, por ouvir a voz de Deus, não foi submergido nas águas, mas Deus permitiu a ele construir a arca, ele entrou com sua família, os animais, e viveram, e muitos pagaram o preço. Moisés, José, Elias, outros e outros, enfim, todos que seguiram sem retroceder, teve recompensa da parte de Deus. E João pôde contemplar e falar com as visões na ilha de Pátimo. Então, assim como foi com eles, não será diferente com a gente. Deus irá fazer o melhor. Deus irá dar o melhor. Então, quem pede é a própria pessoa, quando retrocede, quando volta atrás. Ah, porque fulano, beltrano, ciclano falou de mim. Ah, meu irmão, quem te justifica é aquele que é criador de todas as coisas. Quem te justifica é aquele que faz com que você venha respirar esse ar que eu estou respirando agora. É o que faz acontecer na sua vida o que está escrito no livro de Salmo, capítulo 3, se não me engano, verso 5. Que eu e você deitamos e estamos de pé porque o Senhor nos sustentou. Ele quem te sustenta, Ele quem garante a tua vitória. Não te preocupa com nada. Porque aqui, Caim, ele se preocupou. Mas em tomar atitude errada, ele não tinha pensado. Então essa mensagem aqui serve, para você pensar antes de tomar alguma atitude, porque você pode pagar o preço aqui mediante a sociedade. Deus não, Deus sempre vai te perdoar, enquanto há vida. Mas serve também para mostrar que ainda que alguém queira te sentenciar, ele não tem poder nem autoridade. Só Deus. Ele está no controle de tudo. Amém? Então pegue essa palavra e faça dela um bom uso. Como eu falei que Caim saiu, não foi dar satisfação ao pai. A Bíblia não mostra. Porque a sua satisfação você tem que dar para Deus. Você tem que conversar com Ele. Entende? A satisfação não foi para o pai Adão, nem para a mãe Eva. Foi com Deus. E aí Deus lhe deu uma oportunidade. Então que Deus em Cristo abençoe a vossa vida poderosamente e faça com que a graça dele possa resplandecer sobre vossas testas ou destras. Amém? E assim possamos um outro dia ter mais uma oportunidade de falar do amor de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
se Deus nos permitir mais uma oportunidade. Paz e a graça a todos. E antes de encerrar, fazer uma breve oração. Amém? Bendito Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, neste momento, Deus. Eu quero apresentar a vida dos teus filhos em tuas mãos, de tuas filhas. Ó Pai querido amado, onde quer que se encontre cada um deles, meu Deus. Derrama a tua graça, dá entendimento, sabedoria, para que eles, meu Deus, possam tomar atitudes corretas mediante tua presença. Deus, alcança eles, meu Deus, naquilo mais que eles estão precisando, que estão almejando o coração de cada um deles. Porque tu és o Deus que realiza o desejo do coração. Dá o livramento e que o Senhor possa, meu Deus, colocar a tua palavra sobre o coração da tua igreja, para que possa viver o Senhor em espírito e em verdade. Pai, querido amado, em Jesus Cristo agora, visitando, Senhor, as crianças, dando livramento, quebrando todo o mal contra a vida das crianças, meu Deus. Pessoas que não têm sabedoria, que não têm, meu Deus, meu Pai, entendimento, e tenta fazer mal contra a vida das crianças, meu Deus, sendo usado pelo adversário. Lança por terra e dá a vitória. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Ser conosco. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, pelas oportunidades. Obrigado, Senhor, por estar aqui a falar do teu nome e da tua palavra, porque o Senhor é fiel, santo e verdadeiro. Toma em tuas mãos, Senhor, cada ministério, independentemente, Senhor, de nome ou placa de igreja, guarda a tua nação, em nome de Jesus de Nazaré. É o que eu te peço e te agradeço, já crendo na vitória, para a glória e louvor do teu nome. Amém. E graças a Deus. Que Deus em Cristo abençoe e até uma próxima.